Olá, meu nome é Ludmila. Hoje iremos abordar as interações entre as espécies. Hoje especificamente falaremos da interação de competição. O que seriam essas interações? Para que as espécies se interagem? Elas são obrigadas a interagir, mesmo as mutualistas, onde ambas as espécies que estão interagindo têm algum benefício. Esse benefício geralmente ele não acontece por vontade das espécies. Esse tipo de interação pode envolver indivíduos da mesma espécie como indivíduos de espécies diferentes. Qual que é o objetivo dessa interação? É a aquisição de recursos. As espécies sempre buscam a aquisição de recursos e geralmente esses recursos são limitados. Mesmo numa produção agrícola ou numa produção pecuária, tem um dos recursos que é limitado. Então não adianta nada a espécie ter um alimento que o produtor oferece para ela à vontade, se o espaço é limitado. Então o espaço também é um recurso e causa geralmente alguns tipos de interações. Essas interações são afetadas pelo ambiente. As espécies vivem em ambientes em que as condições alteram a oferta dos recursos e essa oferta de recursos altera essas interações. Uma espécie que se dá bem no ambiente, ela pode se dar muito mal em outro tipo de ambiente ou outro tipo de condição. E podem principalmente agir como forças seletivas. Esse é o principal gargalo para as espécies. Se ele altera a dinâmica populacional, ou seja, alterar o número de indivíduos que nascem, o número de indivíduos que migram ou que morrem, ele vai agir como força seletiva. E isso pode ser fatal para a espécie, pode fazer com que a espécie seja extinta. Aqui eu acho que vocês já conhecem bem esse quadrinho que fala da classificação das interações, que elas podem ser positivas, negativas ou neutras. Uma interação neutra, ela é justamente porque é indiferente para a espécie. A interação ocorre porque ela ocorre ao acaso, ela começa ao acaso. Não é porque a espécie busca ou não é porque a espécie quer. Então nós vamos falar primeiro da competição, que é uma das mais importantes para a produtividade agrícola, também da criação de animais. Nós temos a competição intra, que é entre indivíduos da mesma espécie, e inter, que são indivíduos de espécies diferentes. A competição, então, é por recurso, qualquer tipo de recurso. Mas por que a competição é uma interação negativa-negativa? Mesmo que uma das espécies ou um indivíduo vá ganhar a competição, ele sofre algum dano, ele sofre alguma redução em fecundidade, crescimento ou sobrevivência. Essa interação em que há uma competição entre um recurso, sempre vai ocorrer uma redução na fecundidade, crescimento ou sobrevivência. E principalmente para as espécies naturais, mas também para as espécies de produção. Um machucado decorrente de uma competição por um recurso, por uma briga, ele pode ser fatal para a espécie, pode levar a algumas outras doenças ou pode ser um chamariz para predadores. Então a gente tem aqui uma figura que exemplifica isso que eu falei de sobrevivência. As espécies precisam de energia para sobreviver e elas conseguem energia através do recurso. As populações elas aumentam ou diminuem de acordo com o recurso. No entanto, se você tem muito recurso, a população vai aumentar. Só que com a população aumentando, o recurso vai reduzir, porque a população está consumindo uma maior quantidade de recurso, maior número de indivíduos, maior consumo. E aí a quantidade de energia vai cair. Consequentemente, nós teremos uma redução na taxa de sobrevivência, desenvolvimento e reprodução. Lembrando que as espécies priorizam sempre a reprodução, a manutenção da sua espécie, mas para elas se reproduzirem, elas têm que ter recurso suficiente para sobreviver e para se desenvolver. Se elas não tiverem recurso suficiente para sobreviver e desenvolver, isso afeta a reprodução. O que quer dizer isso? Que quando uma espécie não está reproduzindo, pode ser o efeito da competição com outra espécie ou com indivíduos da mesma espécie. É o que a gente vê geralmente em locais onde tem uma quantidade de recurso limitada. Se a gente não oferta o recurso para as espécies de acordo com as necessidades dessas espécies, ou desses indivíduos, vai refletir na reprodução. E para que serve essa energia? Para buscar alimento, deslocamento e reprodução. Qual que é o principal efeito da competição? O efeito negativo, redução da sua contribuição à geração seguinte. Como eu já falei, o objetivo é a reprodução e manter a espécie. Mais indivíduos, menos recursos, maior o aumento da competição por esse recurso, redução na taxa de sobrevivência, desenvolvimento e reprodução, e aí começam os problemas genéticos, como endocruzamento, deriva genética, tamanho da população
é reduzido e aí reduz a variabilidade genética. Reduzindo a variabilidade genética, vai encaminhar essas espécies à extinção local ou global. Em ambientes com uma grande quantidade de indivíduos, a competição por recursos é maior, favorecendo a prole mais provida de recursos advindos dos pais, ou seja, mais a prole que utiliza o recurso de uma maneira mais eficiente. Uma prole bem adaptada requer uma restrição quanto ao número de descendentes produzidos. Se a prole ela está adaptada a ambientes adensados, ela consequentemente vai reproduzir menos, vai gerar menos descendentes para guardar um pouco da energia para a sua sobrevivência e conseguir competir num ambiente com alta quantidade de indivíduos. Quais seriam as consequências da competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie? Os indivíduos começam a reduzir a taxa de incorporação de recursos devido à falta dos recursos e da necessidade de competição por aqueles recursos. Lembrando que o tempo gasto, a energia gasta com a competição, ela tem um preço muito alto. Como o recurso está escasso e além do tempo gasto e energia com competição, ele acaba incorporando menos recursos. Redução nas taxas de crescimento ou desenvolvimento individual, na quantidade de reservas e também aumento do risco de predação. Como eu falei, se você ingere menos, você tem menos energia para correr de predador, menos energia para se esconder ou algo parecido e acaba aumentando as taxas de predação. Aqui nós vemos para o besouro da farinha um exemplo, taxa de mortalidade pelo número inicial de ovos. Então, se a gente observar, a taxa de mortalidade ela vai aumentar quando o número de ovos aumentar. É o efeito da densidade. Aqui, nesse outro gráfico, ele mostra o número de indivíduos que morrem quando o número de indivíduos inicial de ovos aumenta. E aqui, o número de indivíduos que sobrevivem. Nós temos, inicialmente, quando a densidade é baixa, há uma alta sobrevivência, eles chegam a um limite devido à quantidade alta de indivíduos e há uma queda nessa taxa de sobrevivência. O efeito da competição sobre os indivíduos é maior quanto mais competidores houver e quanto mais fortes for esse tipo de competição. Para algumas populações, para alguma espécie, a competição é mais agressiva que para outras. E aí vem aquela questão de habilidade competitiva. Nós temos dois tipos de classificação relacionada à habilidade competitiva, a simétrica e a assimétrica. O que seria simétrica? Os dois competidores têm a mesma habilidade competitiva. Isso geralmente acontece em competição intraespecífica. Em competição interespecífica é mais difícil acontecer e a assimétrica é mais comum, ou seja, um competidor é mais habilidoso que outro. Porque se a gente considerar mesmo dentro de uma mesma espécie, dentro de uma população, um indivíduo ele pode ser mais jovem, mais forte, mais habilidoso do que outro. E isso faz com que ele se sobressaia na competição. Lembrando que as espécies evitam o máximo competição. Claro que nós temos espécies que competem por alguns recursos, como fêmea, espécies evitam ao máximo competição. E aí o ambiente que vai determinar se uma espécie é melhor ou pior do que aquela outra. Não é simplesmente a força que dita a competição, mas sim a habilidade, quanto aquela espécie é efetiva para pegar aquele recurso. E nós temos dois tipos de competição, a por exploração e por interferência. A figura que demonstra bem o que seria. Na exploração, não há uma interação direta entre os organismos. O organismo utiliza um recurso e limita ou torna indisponível aquele recurso para determinada espécie. É como se, por exemplo, nós tivermos flores num campo, nós temos pássaros ou abelhas que têm uma capacidade de pegar o recurso de uma maneira mais rápida do que outra. Uma espécie A tem maior capacidade de pegar que uma espécie B. Então isso faz com que uma explora mais rapidamente ou explora mais efetivamente um recurso do que a outra. Então não há um contato direto, não há uma briga por aquele recurso, não há uma interferência, mas uma pega o recurso e torna disponível para a outra. Simplesmente, ela vai lá e se alimenta daquele recurso e aquele alimento não está mais disponível para outra. Agora, na competição por interferência, geralmente, quando há uma interferência direta, então essa interferência direta pode ser geralmente uma briga, ou seja, um afastamento físico de uma espécie,
mas ela também pode ser química. Por exemplo, espécies vegetais. As espécies alelopáticas, elas têm uma competição por interferência. O objetivo delas soltarem componentes químicos que afastem potenciais competidores é justamente para evitar a competição. Então, ela inibe o crescimento das demais para evitar que essas demais compitam com ela por aquele recurso. Aqui nós temos um gráfico que demonstra bem como que funciona essa competição por exploração. Duas espécies, Asterionella e Synedra. Se vocês colocarem elas sozinhas no ambiente, a Synedra ela vai crescer um pouquinho menos do que a Asterionella com a mesma quantidade do recurso. O recurso aqui seria o silicato. Então, como a gente vê que a população aumenta e o recurso diminui, consequentemente essa espécie está consumindo esse recurso. Essa aqui é a mesma coisa. Percebam que essa aqui consome o recurso de maneira mais efetiva do que essa, porque ela chega a zerar o recurso, só que ela tem um crescimento inferior. Quando a gente coloca as duas juntas, a Synedra AB no local da A e a A no local da B, uma sobrevive, que é a Synedra, possivelmente porque ela utiliza o recurso de uma maneira mais eficiente, e a outra é extinta do local. Ou seja, elas possuem um nicho, um aspecto do nicho que se sobrepõe, que é o recurso alimentar, e isso aumenta as chances dela competirem. Portanto, toda vez que uma espécie compete com outra, ou que espécies iguais competem pelo mesmo recurso, é porque algum aspecto do nicho elas estão se sobrepondo, tá? Nesse caso, o recurso. Pode ser que o ambiente das duas seja diferente, elas não competem pelo mesmo ambiente, mas a gente está colocando aqui elas no mesmo ambiente. A Synedra é uma competidora mais eficiente. E essa competição é feita por exploração, ou seja, a Synedra ela pega o recurso de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Um tipo de competição por interferência é a marcação do território, ou seja, não há um contato físico, mas ocorre a marcação de território e isso faz com que afasta outras espécies. Então, está utilizando parte química para afastar outra espécie. Como eu falei, a alelopatia é outro exemplo. A alelopatia ela depende também da quantidade do efeito alelopático. Então, aqui nós temos o efeito da germinação do alface sob condições de sementes de juazeiro, concentrações, desculpa. Essas sementes do juazeiro são sementes alelopáticas, ou seja, elas têm mecanismo para evitar a competição. Então percebam que a germinação acumulada ela é crescente se há um 0% de concentração dessa semente de juazeiro. A partir do momento que a gente aumenta as taxas de concentração, nós temos queda e principalmente com 75% e 100% nós temos uma redução significativa na germinação das sementes de alface. Temos a competição interespecífica, como eu já falei, entre indivíduos de espécies diferentes, e essa competição ela afeta a dinâmica das populações, afeta a distribuição das espécies e, consequentemente, a pior consequência delas afeta a evolução. Uma competidora eficiente num ambiente, ela pode não ser uma competidora eficiente no outro. Aqui nós temos um exemplo para duas espécies. Nós temos a espécie branca, a bolinha representada pela bolinha branca, e a espécie representada pela bolinha preta. Então, se a gente considerar a espécie da bolinha branca sozinha, ela cresce melhor em que tipo de solo? No solo ácido. A população dela é bem maior no solo ácido, que é ao contrário dessa outra espécie, dessa segunda espécie, que tem um maior crescimento no solo calcário. O que acontece se nós colocarmos elas juntas? Elas crescem ambas no outro tipo de solo. Consequentemente, se a gente força as duas a conviver no mesmo ambiente, elas irão competir. Mas quem será mais eficiente? No solo calcário. Quem cresce sozinha melhor no solo calcário. Então, uma boa forma de demonstrar qual o efeito da competição é justamente colocar a espécie sozinha e ver qual que cresce melhor naquele ambiente, que utiliza o recurso de uma maneira mais eficiente sozinha. Quando a gente colocar junto, provavelmente, principalmente para plantas, nós veremos que as espécies, uma se sobressai pela outra. Além disso, a gente tem que lembrar que uma competição por um recurso ele pode afetar a competição por outro, que é esse exemplo aqui. Duas espécies crescendo sozinhas,
a gente vê que elas crescem o máximo que elas podem. Então, naquele ambiente, com aquela quantidade de recurso, elas vão crescer o máximo que podem. Então, a gente chama isso de 100%, que é o controle, que é a área controle. Agora, se a gente vai fazer um teste, pelo que elas competem mais? Pelas raízes ou pela parte aérea, a gente pode fazer dessa forma. Nós podemos isolar a parte aérea e aí nós verificaremos qual a competição por raízes. E aqui ao contrário, a gente isola as raízes e nós iremos verificar a competição pela parte aérea. De 100%, o crescimento foi de 65% quando elas competem por raízes, pelos nutrientes captados e água pelas raízes. Agora, na parte aérea, quando eu coloquei as duas para competir pela parte aérea, pelos recursos obtidos através da parte aérea, o crescimento foi bem menor, de 47%. Isso quer dizer o quê? Que essas espécies elas competem mais por recursos captados pela parte aérea, por luz e por quantidade de água captada e por trocas gasosas. Agora, se eu coloco elas compartilhando tudo, o solo e a parte aérea, o crescimento será menor ainda. E aí nós temos o princípio da exclusão ou coexistência. Duas espécies competem, ou seja, que há uma sobreposição de algum aspecto no nicho, elas só vão conseguir coexistir no mesmo local se elas diferenciarem o seu nicho. E isso é comum de acontecer. Como eu falei, as espécies evitam muito a competição, porque é muito prejudicial a ela. E aí, se elas não conseguem diferenciar esse nicho, ou seja, uma mudar um pouco, ou as duas mudarem, eu prefiro, eu cresço melhor com 37 graus, mas como eu estou competindo com a outra, eu vou reduzir um pouco essa temperatura que eu tenho preferência. Então, essa diferenciação do nicho, se não ocorrer, uma vai eliminar a outra. E quem que vai ganhar? Aquela que utiliza recursos de maneira mais eficiente, como eu falei. Não necessariamente é mais forte, não necessariamente é mais habilidosa. Duas espécies, Aurélia e Caudato, sozinhas, a população vai aumentar e vai estabilizar porque o recurso não é infinito. Coloca essas duas espécies conjuntamente, a Aurélia ela eliminou a Caudato porque ela foi mais eficiente. Agora, se eu pego essa mesma Caudatum aqui, foi eliminada, e coloco com a Bursária, que é uma terceira espécie, elas vão conseguir conviver. E essa coexistência certamente foi por conta de uma diferenciação no nicho. Para a gente ilustrar essa diferenciação, lembrando lá dos gráficos de nicho, aqui a gente tem, por exemplo, duas espécies, espécie 1 e a espécie 2, e a amplitude do nicho para determinado recurso. Esse gradiente de recurso, vamos imaginar que seja o gradiente silicato, ou seja, o recurso alimentar. Essas duas, elas se sobrepõem, ou seja, que ambas utilizam o silicato como recurso no ambiente. Então elas vão competir pelo silicato, mas elas conseguem consumir outros tipos de itens. No ambiente em que elas vão competir, elas diferenciam os seus nichos para poder conviverem naquele ambiente e, consequentemente, a amplitude do nicho é alterada. Geralmente, há uma espécie que cede mais. A espécie menos eficiente naquele ambiente, ela vai ceder mais. A espécie que é mais generalista, ela vai ceder mais. Aquela espécie que é especialista, ela tem uma certa limitação nessa amplitude. Consegue modificar muito, divergir muito o nicho. Ela está muito adaptada àquele tipo de recurso, ela tem muito tempo que ela utiliza aquele tipo de recurso, então ela não consegue diferenciar seu nicho. Competição. Há sempre um decréscimo potencial no crescimento de ambas as populações, justamente por causa dessa sobreposição de nicho. Então elas precisam partilhar o recurso. Partilhamento, particionamento de recurso também é comum. Percebam que aqui nesses dois gráficos são espécies bem diferentes, de grupos bem diferentes, mas que têm a sobreposição de nicho. Ambas gostam de tamanhos muito parecidos de sementes. Ambas conseguem consumir. E o que elas fazem para conviver? Então, se a gente coloca as formigas e tira os roedores, nós temos 543 consumo de semente. O roedor sozinho, 144 sem formiga. Quando a gente coloca em ambos, percebam que reduz a quantidade de sementes consumidas. Então, elas competem por recurso. O que as espécies fazem? Então, elas diferenciam. Então, elas se especializam num tamanho de semente para poder conviverem. A mesma coisa acontece, por exemplo, se 5 espécies de pássaros, de aves, eles precisam
ocupar a mesma árvore. Se eu remover essa espécie aqui, ou deixar somente uma espécie, elas irão ocupar toda essa área que anteriormente era ocupada por essas espécies. A partir do momento que eu coloco de volta essas espécies, elas vão particionar o recurso. Todas as espécies são capazes de ocupar qualquer altura da árvore, mas quando a gente coloca todas juntas, elas particionam o recurso para evitar a competição. O que determina o rumo da interação? Interação de competição. A disponibilidade do recurso e a capacidade competitiva dos indivíduos, independente se é competição intra ou interespecífica. Mais recurso, menos competição. Menos recurso, mais competição. A espécie que utiliza o recurso de maneira mais eficiente é aquela que tem maior capacidade competitiva. Quanto mais densa uma população, mais fortes são os efeitos dessa competição, então mais danoso é para as populações e para os indivíduos. Isso em competição intra e competição interespecífico. Na intra, indivíduos da mesma espécie, a interação consumidor-recurso regula o crescimento populacional, e esse crescimento populacional é associado com a densidade, ou seja, quanto maior a população, maior o número de indivíduos, maior a competição vai agir como regulador do tamanho dessa população, maior o efeito negativo da competição. Quando os fatores genéticos influenciam a eficiência no uso do recurso, a evolução tende a aumentar a capacidade competitiva de uma população. Se uma população vive num ambiente em que há uma competição, uma alta competição, serão selecionadas aquelas espécies que têm maior habilidade competitiva. É o caso, por exemplo, de você ir em ambientes extremos e essas espécies elas são altamente competitivas nesse ambiente. Por exemplo, nós temos lá na África diversas espécies que estão adaptadas a ambientes de menor quantidade de recursos e por isso elas têm que ter uma habilidade competitiva maior. Você vai lá, pega uma espécie desse ambiente e insere ela aqui no Brasil. No Brasil, além dela não ter um predador, ela tem uma maior habilidade competitiva para sobreviver a ambientes extremos. E por isso elas se dão muito bem aqui. A maior parte, né? Nós vamos falar de espécies exóticas. A competição tende a ser mais intensa entre espécies proximamente aparentadas. Por quê? Isso é muito importante. Quanto mais próximas as espécies, tendem a ter nichos parecidos. Se o nicho é parecido, eu quero os mesmos recursos. Se eu quero meus recursos, eu vou competir por eles. Então é muito importante que vocês façam essa associação entre competição e nicho ecológico.